Oi, 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 oi. Agora. Bom dia, igreja. Graça e a paz sejam com todos vocês. Edson, eu só esqueci de trazer o controle. Se alguém puder. Obrigado. Obrigado. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã e também me sentindo uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas nós começamos algumas semanas atrás uma série de mensagens sobre a oferta. Nós começamos lá atrás com o nosso irmão Daniel, que está ali, né? Inclusive, eu tenho até uma colinha aqui, ó. Isso. Daniel falou para a gente sobre a generosidade, né? Nesse primeiro domingo, nós fomos conduzidos lá para a Macedônia, e nós visitamos lá situações daqueles irmãos, né? Que ofertaram com bastante generosidade, mesmo em meio a grande pobreza e tribulação. E nós aprendemos sobre que a graça é capaz de produzir abundância, mesmo em situações aparentemente difíceis, né? Onde só se pode observar escassez, que era o caso lá da Macedônia. No segundo domingo, nós fomos levados à casa de duas viúvas, lembram? Em 1 Reis e 2 Reis, com o nosso irmão Felipe, né? E lá nós vivemos dias de extrema necessidade, mas que essas viúvas experimentaram a providência de Deus através da sua confiança depositada em Deus, né? E das instruções dadas pelos profetas, né? Elias e Eliseu. E em ambas as histórias nós aprendemos que Deus continua sendo aquele que supre, aquele que multiplica e aquele que honra aqueles que nele confia. E a oferta não nasce na abundância dos celeiros, né? Nasce da certeza de que Deus continua sendo o dono da colheita. E hoje nós vamos dar mais um passo. Apareceu? Apareceu. Nós vamos dar mais um passo, e eu diria um passo importante, né? Porque eu queria com vocês responder a uma pergunta que precisa ser respondida mediante essas duas situações que nós vimos e também nas que nós vamos abordar hoje de manhã. E a pergunta é: o que é que acontece dentro do coração antes que a oferta seja colocada nas mãos do Senhor? O que acontece aqui antes da oferta chegar lá? E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Então, antes da moeda cair lá na bolsinha do gasofilácio, antes do animal ser colocado sobre o altar, antes do ouro chegar no tabernáculo, antes do campo ser vendido, o que acontecia e o que acontece em nosso coração? Existe uma batalha invisível acontecendo em nossos corações. E essa batalha é a batalha da confiança. Edson? Obrigado. É a batalha que trabalha a nossa confiança no nosso Deus. E é nessa batalha que Deus revela quem Ele é e quem nós somos. E é exatamente isso que une duas histórias separadas por cerca de quase 1.400 anos. Uma lá no Antigo Testamento, outra aqui no Novo Testamento. Uma acontece lá no deserto do Sinai, a outra acontece nas ruas de Jerusalém. Uma envolve Moisés, a outra envolve Pedro. Uma termina com Moisés dizendo: parem de trazer ofertas, já chega. A outra termina Pedro dizendo: por que Satanás encheu o seu coração? À primeira vista, esses dois textos parecem estar completamente desconectados. Num deles existe alegria, no outro existe morte. Em um deles sobra generosidade, no outro sobra hipocrisia. Mas quando nós olhamos com mais atenção a cada um desses textos, percebemos que ambos respondem exatamente a mesma pergunta: o que Deus procura quando o seu povo oferta? O que Deus procura quando o povo oferta? E essa é uma pergunta que nós vamos responder hoje. Porque Deus nunca precisou do ouro de Israel. Deus nunca precisou do dinheiro de Ananias. E também não precisa do nosso.
Deus não precisa de nada disso. Então o salmista já dizia, a terra pertence ao Senhor. Osés, mais na frente, vai dizer, o ouro é meu, a prata é minha, ou seja, Deus dizendo, toda a riqueza da terra pertence a mim. Então por que Deus continua chamando a gente para ofertar, se Ele é o dono do ouro e da prata? Por que nós precisamos, domingo após domingo, nos comprometer financeiramente com a obra do Senhor? Se Ele é o dono do ouro e da prata, por que eu preciso ofertar? Certamente não é porque o céu entrou em crise financeira. Também não é porque Deus dependa da economia humana para cumprir seus propósitos. Deus nos convida para ofertar porque existe algo muito maior sendo construído do que um tabernáculo, do que um templo ou do que uma conta para pagar. Deus está formando corações que aprendam a confiar completamente nele. Deus está trabalhando a nossa confiança. E essa sempre foi a principal obra do nosso Deus. O tabernáculo era importante? Sim. Mas mais importante do que o tabernáculo era levantar um povo no meio das nações. A igreja é importante? Certamente. Mas a igreja não serve apenas para pagar contas. A igreja está aqui para formar discípulos do Senhor. Porque edifícios envelhecem, projetos terminam, campanhas acabam, mas um coração transformado nos levará para a eternidade. Se o nosso coração não é transformado, nós não vamos para a eternidade. E é exatamente por isso que hoje nós vamos falar, não principalmente sobre dinheiro, mas sobre confiança. Vamos falar sobre confiar em Deus. Porque toda oferta é, antes de tudo, um ato de confiança. Sempre foi e sempre vai ser. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Você consegue observar a direção da frase de Jesus? Jesus não diz apenas que o coração produz o tesouro, ele diz que o coração mostra o tesouro que está dentro dele. Então, nossas escolhas econômicas expõem as nossas convicções espirituais. Por isso, Deus nunca olha primeiro para a oferta, Ele olha para quem está ofertando. Foi assim com Abel e foi assim com Caim, lembram? O texto de Gênesis diz, primeiro que Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta. Primeiro a pessoa, depois o presente, sempre nessa ordem. Primeiro é você, depois é o que você dá. Porque Deus nunca desejou receber coisa alguma de pessoas que ainda não aprenderam a confiar suas vidas nele. Porque, mais uma vez, Deus não precisa do seu dinheiro. Então, se ele não precisa do seu dinheiro, ele precisa de algo a mais do que simplesmente um ato de ofertar. Concordam? Então, quem está ofertando? É exatamente isso que veremos hoje. Porque a prontidão, ela nasce quando Deus ocupa o centro do nosso coração. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo 36. E antes de lermos o texto, vai aparecer aqui, mas vocês podem abrir também. Antes de ler o texto, eu queria dar um pouco do contexto, alguns capítulos antes desse capítulo 36. Nós estamos diante de um dos momentos mais extraordinários da história de Israel, na minha humilde opinião. Porque o povo havia acabado de sair de uma escravidão, e eles acabaram de ser libertados, né? Da maior libertação que acontece no Antigo Testamento. O povo de Israel ficou no Egito, sendo escravos, por 400 anos. Guarda essa informação com você. 400 anos, geração nasce, geração morre, geração nasce, geração morre, escravos, lá no Egito. 10 pragas, o Mar Vermelho aberto, a derrota definitiva do povo de Israel, do povo egípcio, desculpa, e depois disso, Deus conduz o povo até o Monte Sinai. E ali, lá no Monte Sinai, ele estabelece uma aliança. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Moisés sobe no monte, recebe as tábuas da lei e dá a aliança para o povo. Entrega a lei e ele anuncia algo impressionante.
Ele diz, em Êxodo 25:8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isso é Deus dizendo. Depois de tudo que eles passam, Deus diz, façam um santuário porque eu vou habitar no meio de vocês. No meio de vocês. Essa é uma declaração revolucionária para aquela época. Os deuses das nações antigas habitavam em templos e santuários que jamais poderiam ser habitados por homens. Era inacessível. Eram os deuses inacessíveis do povo pagão. Mas o Deus de Israel deseja caminhar ao lado do povo. O tabernáculo nunca foi apenas um edifício. Ele era um testemunho visível da presença de Deus no meio do arraial. Era o lugar onde Israel aprenderia diariamente que Deus desejava viver perto deles. Mas existe um detalhe aqui muito interessante. Deus poderia ter criado esse tabernáculo exatamente como ele criou o mundo. Ele poderia ter dito simplesmente, como ele disse, haja luz, ter dito, haja um tabernáculo, e o tabernáculo apareceria cheio de glória, majestade, poder, honra, com toda a riqueza do mundo, no meio do arraial, correto? Deus tem poder para isso, sim ou não? Mas ele não faz isso. Ele envolve o povo na construção desse tabernáculo. Aí eu pergunto, qual a necessidade que Deus tinha disso? Zero. Deus precisa da nossa ajuda para alguma coisa? Não, mas ele nos permite participar. Então ele convida o povo a participar da construção. Você percebe o privilégio que há nisso? Deus nos convidando a participar de algo que ele está fazendo? Né? Eu me lembro do meu filho. Todas as vezes que eu estou fazendo alguma coisa, ele faz. O que você está fazendo, papai? Eu estou montando uma partitura. Posso montar com você? Falei, pode. Onde é que fica o Lá Benoal? Tá bom, papai. E aí ele vai embora. Mas ele quer participar. Ele quer estar ali presente. Eu estou, às vezes, na cozinha, fazendo alguma coisa para a nossa refeição. Ele chega na cozinha. Papai, está fazendo o quê? Estou fazendo a janta. Posso te ajudar? Pode. Pega o banquinho, sobe e fica do meu lado. Os filhos gostam de participar daquilo que os pais estão fazendo. Era assim com você, não era? E Deus sabe disso. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Então ele convida a gente para esse grande privilégio. O Criador convida criaturas para cooperar em algo que ele mesmo poderia fazer sozinho. Esse é um princípio que atravessa toda a Bíblia, toda a Escritura. Deus não precisa da nossa participação, mas ele ama nos envolver naquilo que ele está fazendo, como um bom pai faz, não é? Ele fez isso com Noé, ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Neemias, fez com os apóstolos e continua fazendo com todos nós. Isso muda completamente nossa compreensão sobre ofertas. Porque ofertar nunca foi pagar uma conta para Deus. Como se a gente estivesse saindo para jantar com Deus e dissesse no final das contas, não, Deus, deixa que eu pago. Não é sobre isso. Ofertar sempre foi receber o privilégio de participar daquilo que Deus já decidiu fazer. E agora chegamos aqui no capítulo 36 de Êxodo. E aí vamos ler juntos. Versículo 2. Moisés chamou Bezaleel e a Oliabe e todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Versículo 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, percebam, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés, versículo 5, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que o fizesse. Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais,
porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Contemple isso aqui comigo. Isso aqui é uma relíquia. Está lá os dois homens, né? O Bezaleel e a Oholiabe. Os nomes eram bem fáceis de se pronunciar antigamente. E um mundaréu de homens trabalhando de forma artesanal. Não tinha máquinas naquela época, era feito de trabalho braçal. Começando a trabalhar. Aí algo inesperado acontece. O texto diz que o povo continua trazendo ofertas voluntárias quando? Todas as manhãs. Todas as manhãs as pessoas estavam trazendo ofertas depois de ter feito a oferta do dia anterior. Todos os dias, todas as manhãs, e traziam, até que os artesãos interrompem o trabalho. Imagina a cena, né? Os homens lá trabalhando, né? Envolvidos na construção do tabernáculo, com madeira, com tecido, com pedra preciosa, com ouro e tudo mais. Eles param tudo e dizem: Moisés, temos um BO aqui para resolver. Temos um problema aqui. Moisés, qual é o problema? O problema é que o povo está trazendo oferta demais. A gente tem que estar parando toda hora o trabalho para poder receber as ofertas. E aí Moisés expede, né? Declara, publica uma ordem proibindo o povo de trazer oferta. Eu ri muitas vezes quando estava preparando essa mensagem, porque eu falei, isso existiu mesmo, de verdade? Todos os dias, o povo traz mais do que é necessário. Moisés então faz o anúncio, para de trazer. Que cena extraordinária. Não porque Deus finalmente havia conseguido recursos suficientes. Mas preste atenção, o povo, o coração desse povo aqui, o coração do povo havia respondido de maneira espontânea a uma necessidade. Espontânea. Não havia pressão, não havia sentimentalismo, não havia medo, não havia um ambiente pressão, lavagem cerebral. Não. As pessoas traziam de forma voluntária, espontaneamente. Por quê? Porque algo havia acontecido antes da oferta chegar até Moisés. A confiança já estava no coração daquele povo. Eles haviam aprendido uma verdade. Tudo o que possuíam vinham do Senhor. Aliás, façamos uma pergunta. De onde é que veio tantos recursos? Oxente, essas pessoas eram escravas anteontem. Semanas atrás, essas pessoas estavam escravizadas no Egito. Como é que escravos possuem ouro, possuem prata, pedras preciosas? A resposta está no Êxodo. No dia da saída do povo do Egito, Deus ordenou que eles pedissem aos egípcios prata, ouro, roupas. E Deus concedeu favor ao povo de Deus diante daquele cenário. Tudo aquilo que agora estava sendo entregue para a construção do tabernáculo, era na verdade aquilo que Deus já havia colocado nas mãos deles. Que ironia maravilhosa no meu ponto de vista. Israel estava ofertando a Deus aquilo que antes Deus tinha dado para eles. Ou seja, é exatamente isso que acontece hoje. Nenhum de nós ofertamos a Deus algo originalmente nosso. Algo que nós mesmos produzimos para dar para Deus. Nós apenas devolvemos com gratidão parte daquilo que Ele mesmo colocou nas nossas mãos. Sim ou não? Essa percepção muda completamente o espírito da oferta. Ela deixa de ser perda. Ela passa a ser reconhecimento. Não é diminuir patrimônio. É confessar quem é o verdadeiro dono daquilo que você tem. E quando essa verdade domina o coração, a prontidão deixa de ser um esforço. Ela se torna uma consequência natural da nossa confiança, como foi no caso do povo de Israel. Voluntariamente, dia a dia, todas as manhãs. Até aqui, nós contemplamos uma das cenas mais belas do Antigo Testamento. Um povo tão disposto a participar da obra de Deus,
que Moisés precisa pedir para parar de ofertar. Agora eu convido vocês a caminharem muitos séculos à frente. Saiamos do deserto, vamos lá para Jerusalém, e o cenário muda completamente, porque já não existe mais tabernáculo sendo construído, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo já ressuscitou, o Espírito Santo de Deus já desceu, a igreja já nasceu. Esse é o cenário que nós nos encontramos aqui em Atos. Mas existe algo interessante. Embora tudo possa parecer um pouco diferente, Deus continua construindo uma habitação. No deserto, Deus estava edificando um tabernáculo de madeira, de ouro, de tecido. Agora em Atos, Deus está edificando um templo vivo, formado por homens e mulheres redimidos pelo sangue de Cristo. A obra continua. O construtor continua sendo Deus. O propósito continua sendo o mesmo: habitar no meio do seu povo. E curiosamente, mais uma vez, aparece o tema das ofertas. Isso não é coincidência. Lucas poderia poderia facilmente deixar esse assunto de lado e não mencionar sobre oferta aqui nesse contexto. Mas ele faz questão de registrar, e eu sei por quê. Porque ele deseja mostrar que existe uma relação profunda entre o agir do Espírito Santo e a maneira como o povo de Deus lida com aquilo que possui, com as suas posses. No final do capítulo 4, que foi lido por nosso irmão João, no início do culto, encontramos uma descrição extraordinária da igreja. Lucas escreve que as pessoas estavam unidas em um só coração e alma. O texto 34 diz: uma era a mente e um é o coração de todos os que criam. Eles estavam unidos no mesmo coração, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. E observe essa expressão. Porque antes ele começar a tratar do tema de dinheiro, de oferta, ele fala de coração. Antes da oferta, existia comunhão. Antes da generosidade, existia unidade. Antes de bens, existia transformação. E dessa transformação que nasce uma disposição espontânea, igual surgiu lá no povo de Israel, em Êxodo. E aí, lá no texto diz que alguns irmãos possuíam propriedades. Muitos vendiam esses bens e traziam os recursos e depositavam esses recursos nos pés dos apóstolos. Aqui todo mundo sabe. Não porque alguém tivesse estabelecido uma porcentagem obrigatória, não porque Pedro tivesse organizado uma vaquinha, uma campanha, não porque houvesse algum tipo de constrangimento, mas porque o Evangelho havia produzido uma nova maneira de enxergar suas próprias posses. E logo em seguida, Lucas apresenta Barnabé. Não é por acaso, ele vende um campo, ele entrega o valor da venda do campo aos apóstolos, seu nome passa a ser lembrado como exemplo de encorajamento. E imediatamente depois disso aparece um casal, Ananias e Safira. Aqui é o 36. José, um levita de Chipre, que os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E aqui, um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Isso é o capítulo Atos 5, versículo 1. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Nós precisamos ter cuidado para a gente não ler esse texto apenas procurando o castigo, né? Tá vendo? Né? Cuidado para não mentir. Cuidado para não
não esconder dinheiro, cuidado para não ser disciplinado, né? O que você faz, você vai receber a consequência. Tudo isso tem seu lugar aqui, certo? Mas eu penso que Lucas quer nos levar ainda mais fundo nessa compreensão. A pergunta central aqui continua sendo exatamente a mesma que nós fizemos em Êxodo. Que tipo de coração Deus encontra quando alguém se aproxima para ofertar? Como é que está o seu coração quando você chega diante de Deus para entregar algo a Ele? Observe atentamente a conversa entre Pedro e Ananias. Pedro faz uma afirmação extremamente importante. Ele diz: enquanto possuías o dinheiro, ele não era seu? Não estava no seu bolso, na sua carteira? O dinheiro não é seu? E vendido, não estava em seu poder? Essa frase muda completamente nossa compreensão da história. Pedro está dizendo: ninguém obrigou você. Ninguém exigiu 100% do que você vendeu. Ninguém determinou quanto você deveria entregar. A propriedade era sua, o dinheiro era seu, a decisão era sua. Então qual foi o problema aqui, Adriano? Se ele deu uma parte do dinheiro, se o dinheiro era dele, qual o problema então? Por que ele morreu? O problema nunca foi o valor entregue. O problema foi querer aparentar uma entrega que nunca aconteceu. Percebam a diferença entre os dois textos. Em Êxodo, ninguém procura reconhecimento. Todos olham para o tabernáculo, para o que estava sendo construído. Em Atos, Ananias parece desejar que as pessoas olhem para ele como olharam para Barnabé. Essa é a diferença gigantesca do ponto de vista aqui. Quando Deus ocupa o centro do coração, a nossa alegria passa a depender da imagem que os outros fazem de nós. E que triste vida nós teremos a partir de agora. Porque é uma vida de aparências. É aqui que nasce a hipocrisia. Hipocrisia nunca é simplesmente mentir, mas também construir uma aparência espiritual que substitui uma confiança verdadeira em Deus. Ananias não queria apenas ofertar, ele queria parecer generoso. Ele queria os frutos da reputação sem o custo da entrega. Queria o reconhecimento público, preservando o controle privado. No fundo, ele não estava tentando apenas enganar a Pedro, como Pedro próprio diz no texto. Ele estava tentando administrar simultaneamente duas lealdades. Queria manter tudo sob o seu controle e, ao mesmo tempo, desfrutar das honras reservadas àqueles que haviam confiado completamente no Senhor. E isso explica uma frase que muitas vezes passa despercebida. Pedro pergunta: por que encheu Satanás o seu coração? Repare, Pedro não diz: Satanás encheu sua bolsa, Satanás encheu sua carteira, sua conta, sua propriedade. Não, Satanás encheu o seu coração. Porque a verdadeira batalha nunca acontece na carteira. Aquela dificuldade que você abre e fala: tem 50, tem 10, tem 5. Qual que você acha que vai ser puxada? Fica com a resposta. Ela acontece muito antes. Ela acontece no lugar onde decidimos de quem realmente confiamos. O dinheiro, gente, apenas revela quem venceu a batalha. Foi exatamente isso que aconteceu lá no deserto. Antes do ouro chegar ao tabernáculo, Deus havia conquistado o coração do povo de Israel. Agora em Jerusalém, antes do dinheiro chegar aos pés dos apóstolos, o coração de Ananias ainda estava permanecendo dividido. E aqui encontramos a verdade extremamente importante para nós. Uma oferta pode chegar ao altar antes que o coração chegue. E aí, eu diria, nesse caso, dar dinheiro é mais fácil. Nesse ponto, ofertar se torna a parte mais fácil. É só dar dinheiro. Essa talvez seja uma das afirmações mais solenes dessa mensagem que eu tenho para trazer hoje. É possível entregar recursos sem confiar. É possível realizar um gesto extremo, mesmo enquanto preservamos áreas da vida que insistimos em controlar.
E Deus, que vê o íntimo, sempre distingue uma coisa da outra. Ele sabe. Permita aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? É uma catedral. Alguém sabe que catedral é essa? Não. São Pedro? Você falou o quê? Notre Dame. Lá na França. Em 2019, essa catedral, que é um quadro aqui, né? Ela foi destruída por um incêndio. Completamente destruída por... Quer dizer, ela foi tomada por incêndio. Não foi destruída, ela foi tomada por incêndio. E quando o incêndio acabou, as pessoas que olhavam de fora diziam, ué, teve incêndio? Porque do lado de fora da catedral, e eu lembro assistindo várias reportagens, né, sobre isso, a catedral estava intacta. De fora estava todo mundo... O incêndio só consumiu talvez os móveis, os livros, os artefatos, porque o prédio em si parece o mesmo. Os anos, os meses foram se passando, o calor interno foi diminuindo, e os pesquisadores e os construtores, Flávio esteve lá, para fazer a inspeção do prédio. Quando eles começaram a observar por dentro, o que acontecia? Vigas centenárias tinham sido completamente comprometidas. Como é que alguma coisa de fora parece estar intacta, mas quando a gente vai olhar por dentro, não está? E eles começaram um projeto de restauração. Interditaram a catedral e começaram a restaurar de dentro para fora. E eu achei isso extraordinário. O verdadeiro estado da construção não podia ser avaliado pela fachada, mas pelo que estava dentro da construção. Era necessário examinar tudo aquilo que sustentava todos os prédios. Cada viga, cada parede, E eu creio que isso ilustra muito bem a diferença entre Êxodo 36 e Atos 5. O povo no deserto talvez não impressionasse nenhuma nação. Um povo pequeno, que era escravo, pobre, agricultores. Não era uma nação imponente. Mas tinha um coração que confiava no Senhor. E cada batalha que o povo de Israel venceu foi vencida nessa confiança. Não no seu poderio. Mas, quando a gente olha para Atos 5, nós vemos alguém que por fora pode parecer muito generoso, mas que por dentro tem vigas que não sustentam a sua fé. E essa é uma notícia maravilhosa, porque isso significa que Deus nunca mede nossa fidelidade pelo tamanho do nosso recurso disponível, mas pela autenticidade da confiança que acompanha a oferta. Meus irmãos, depois de contemplarmos esses dois textos, talvez alguém faça uma pergunta muito honesta. Como é que eu posso ter o coração como aquele povo no deserto e não como Ananias e Safira? Essa é exatamente a pergunta que devemos fazer. Porque a Bíblia, ela nunca apresenta exemplos simplesmente para que a gente possa somente admirar, mas para que a gente possa copiar. Ela apresenta para ser um instrumento de transformação para aqueles que estudam honestamente o que está sendo lido. E existe algo muito mais interessante que aproxima ainda mais essas duas histórias. Em ambos momentos, tanto em Êxodo quanto em Atos, Deus não estava procurando recursos. Nos dois casos, Deus estava transformando um povo. Às vezes pensamos que Êxodo 36 é um texto sobre levantar um tabernáculo, e não é. O tabernáculo era importante, mas o maior projeto de Deus era transformar ex-escravos em um povo santo. Da mesma forma, em Atos 5 não é um texto sobre preservar o caixa da igreja, é um texto sobre preservar a santidade da comunidade, que seria a habitação do Espírito Santo. Em ambos os casos, Deus estava muito mais interessado nas pessoas do que nas coisas. Isso muda completamente nossa maneira de olhar para a oferta. A oferta nunca foi um fim, a oferta é um meio. O objetivo nunca foi aumentar o patrimônio, sempre foi aumentar a confiança. Aliás, pense comigo, se Deus precisasse de dinheiro,
ele estaria limitado à economia humana, correto? Ele estaria limitado ao dólar, ao euro, ao real, à inflação. Mas Deus nunca esteve limitado a isso. Quando faltou pão, fez chover maná. Quando faltou água, fez brotar a fonte da rocha. Quando faltou alimento para milhares, multiplicou 5 pães e 2 peixes. Quando precisou do imposto do templo, colocou a moeda na boca do peixe e fez o apóstolo tirar. O Deus da Bíblia jamais dependeu dos recursos humanos. Então, mais uma vez, por que nós precisamos ofertar? Porque toda vez que ofertamos, acontece algo muito maior do que a transferência de recursos. Acontece uma transferência de confiança. A oferta é uma das maneiras pelas quais dizemos ao Senhor: meu futuro não está preso às minhas mãos ou ao que as minhas mãos conseguem segurar. O meu futuro está seguro nas mãos do meu Deus. Perceba como isso é libertador. Isso é libertador. O mundo nos ensina exatamente o contrário. Desde pequenos, aprendemos que segurança significa acumular. E a minha mãe dizia muito isso para mim. E ela está assistindo agora, que ela falou: eu vou assistir. Desculpa aí, mãe. Mas eu fui criado sem pai. Meu pai saiu de casa muito cedo. Eu fui criado apenas por minha mãe. E minha mãe dizia: se tem 2 pão, por que vai comer tudo hoje? Come um para comer o outro amanhã. A gente passava dificuldade. Muita dificuldade. Eu não lembro, mas eu passei fome. Eu não lembro porque eu era muito pequeno. A minha mãe deixava de comer para dar comida para mim. Então eu cresci num ambiente de que quem guarda tem. Se você não guarda, se você gasta tudo. Eu ganhava R$10 do meu avô. Toda vez que eu ia cortar o cabelo, meu avô era barbeiro, ele cortava meu cabelo. E ao invés de eu pagar, ele que me pagava para cortar o cabelo nele, entendeu? Eu ia lá, cortava o cabelo e ele me pagava. E minha mãe dizia: cuidado com o que você vai fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro tem que render. Né? R$10 naquela época era dinheiro. E passava o mês. Eu ficava todo intervalo da escola gastando 50 centavos na cantina. E os R$10 duravam o mês até o próximo corte de cabelo. Certo? Nós crescemos assim. Quem guarda tem. A gente tem que guardar, tem que acumular, tem que reter, né? Quanto mais controlamos, mais seguros estaremos. Quanto mais reservas, mais tranquilos vivemos. Quanto mais garantias, menos dependemos de alguém. Essa era a outra frase dela. Se você tem, você não depende de ninguém. Trabalhe para não depender de ninguém. Ela dizia sempre. Né, mãe? Mas o reino de Deus possui outra lógica, completamente diferente dessa. No reino, segurança não nasce do controle. Segurança nasce da confiança em Deus. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre a espiritualidade bíblica e a cultura que nos cerca. Vivemos em uma sociedade obcecada por controle. Controlamos a agenda, controlamos investimentos, controlamos riscos, controlamos imagens, controlamos reputações, controlamos tudo o que a gente consegue. E curiosamente, quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos nos tornamos. Porque o controle absoluto é uma ilusão. Nenhum de nós controla o amanhã, nenhum de nós controla a saúde, nenhum de nós controla a economia, nenhum de nós controla o tempo. No fundo, todos vivemos diariamente um ato de confiar. Confiar. A única pergunta é: em quem confiamos? Foi exatamente essa pergunta que separou Êxodo de Atos. Israel respondeu: nossa segurança está no Deus que nos tirou do Egito. Em Atos, Ananias respondeu: minha segurança está naquilo que eu consigo reter, guardar. Percebam que não é uma diferença financeira, é uma diferença espiritual. Um historiador e filósofo francês, durante sua viagem aos Estados Unidos no século XIV, estudando as democracias modernas, percebeu um fenômeno curioso. Ele escreveu que uma sociedade extremamente próspera pode desenvolver uma ansiedade permanente.
E por quê? Porque quando as pessoas possuem muitas coisas, passa boa parte da vida preocupadas em não perdê-las. Quanto maior o patrimônio, maior torna-se o medo. Quanto mais se acumula, mais cresce a necessidade de proteger. Não é porque a riqueza seja má, não, mas porque o coração humano possui uma incrível capacidade de transformar bênçãos em fontes de ansiedade. Creio que essa observação ajuda a entender algo muito profundo. O problema nunca foi possuir bens. Aliás, Abraão possuía muitos bens. Jó possuía muitos bens. José de Arimateia era rico. Lídia era uma mulher empreendedora. Barnabé possuía terrenos. Então o problema não é ter ou não ter. A Bíblia nunca condena o dinheiro. O problema aparece quando aquilo que possuímos começa a nos possuir. Nós começamos a ser o objeto daquilo que temos, e não o contrário. Talvez, quando deixamos de administrar recursos e passamos a ser administrados pelo medo de perdê-los, nesse momento, a oferta deixa de ser apenas um ato financeiro. Ela se torna um exercício espiritual de liberdade. Toda vez que entregamos algo ao Senhor, estamos lembrando ao nosso próprio coração: você não pertence ao dinheiro, você pertence a Deus. É interessante perceber que Deus não precisa dessa lembrança. Quem precisa dela? Eu. Eu preciso lembrar disso. Porque o coração humano esquece rapidamente quem é o verdadeiro Senhor. Voltando em Êxodo, a oferta é consequência da confiança, como eu já falei. Em Atos, a oferta tornou-se instrumento para preservar uma imagem. Uma nasce da adoração, a outra nasce da comparação. Irmãos, a comparação continua sendo um dos maiores perigos da vida cristã. Talvez hoje ninguém esteja tentando imitar Barnabé, mas somos diariamente tentados a construir versões idealizadas de nós mesmos. Queremos parecer espirituais, queremos parecer generosos, queremos parecer comprometidos, queremos parecer fiéis. Vivemos numa época em que é relativamente fácil administrar o que as pessoas veem sobre você. Mas Deus continua olhando para aquilo que nenhuma fotografia revela: o coração. E é por isso que Pedro não pergunta a Ananias: quanto você vendeu? Ele pergunta em outras palavras: o que aconteceu dentro do seu coração? Porque essa sempre foi a verdadeira questão. Essa continua sendo a pergunta de Deus para nós hoje. Não quanto você trouxe, mas você confia em mim? A prontidão em ofertar não é o primeiro passo da fé. É o resultado de um coração que já descansou na fidelidade de Deus. Quando alguém confia verdadeiramente no Senhor, a oferta deixa de ser um risco. Ela se torna um ato de adoração. Meus irmãos, permitam-me voltar um instante à pergunta que fizemos no início dessa mensagem. O que Deus procura quando seu povo oferta? Depois de nós caminharmos por Êxodo e Atos, acredito que agora a gente está pronto para responder essa pergunta. Deus nunca esteve procurando ouro. Nunca esteve procurando prata. Nunca esteve procurando propriedades. Nunca esteve procurando contas bancárias. Deus sempre esteve procurando você. Ele quer você. Ele não quer o que você tem. O que você tem vai vir como consequência da sua entrega total ao Senhor. Se você é do Senhor, ou seja, tudo que você tem é dele também. Mas primeiro, você tem que pertencer a Ele. E isso é o que mais importa. É o que mais importa. Essa talvez seja uma das verdades mais libertadoras de toda a vida cristã, porque ela nos livra de duas armadilhas. A primeira é pensar que Deus precisa das nossas ofertas. E a segunda é pensar que Deus mede nossa espiritualidade pelo tamanho das nossas ofertas. Nenhuma dessas ideias encontra apoio nas Escrituras.
O Deus que criou todas as coisas jamais dependeria daquilo que ele mesmo criou. Ao mesmo tempo, o Deus que conhece o coração jamais avaliaria seus filhos apenas por aquilo que lhes consegue entregar. Ele vê muito além. Ele vê o caminho que aquela oferta percorreu antes de chegar até o sacola do gasofilácio. Ela passou pelo coração e é ali que tudo acontece. É ali que nasce a prontidão, é ali que nasce a resiliência, é ali que nasce a alegria, é ali que nasce o medo e é ali no coração que Deus trabalha. Por isso, quando nós olhamos para Êxodo 36, não devemos apenas admirar um povo generoso. Devemos admirar um Deus que em poucos meses transformou escravos em adoradores verdadeiros. Pense nisso. Aquela geração passou mais de 400 anos sendo escravizados no Egito, vivendo sobre um sistema de escravidão absoluta e, portanto, de escassez. Durante séculos, eles aprenderam, assim como eu, que sobreviver significava guardar. Guarde os R.A. do seu avô. Sabe por quê? Porque para eles, segurança significava acumular. Porque o amanhã era incerto. De repente, Deus os conduz pelo deserto e todos os dias cai maná. Todos os dias a nuvem estava por cima deles. Todos os dias a coluna de fogo estava aquecendo eles. Tudo o que eles precisavam estava sendo provido por Deus. Todos os dias Deus provava ao povo de Israel a sua fidelidade. Até que chega o momento de construir o tabernáculo e aquele povo faz algo que escravo dificilmente faria. Abrir as mãos. Entrega. Porque existe uma diferença entre escravo e filho. O escravo segura tudo, porque acredita que amanhã ninguém vai estar lá para ajudá-lo. O filho aprende a repartir, porque conhece o caráter do pai. Talvez seja essa a transformação mais profunda que Deus desejava realizar no povo de Israel. Porque é possível sair da escravidão do Egito sem abandonar a mentalidade de escravo. Deus estava libertando o Egito de dentro de Israel. E uma das maneiras pelas quais Deus cura essa mentalidade é ensinando o seu povo a confiar nele. Agora observem como isso tudo ilumina Atos 5. Ananias e Zafira já haviam todas as mensagens dos apóstolos, já faziam parte da comunidade, eles eram irmãos, já testemunhavam dos milagres. Mas em algum lugar do caminho, ainda existia no coração deles o controle pelo que eles possuíam. Há um episódio marcante da exploração polar que eu assisti num programa da Natural Geographic. Assisti recentemente, inclusive. Estava sozinho em casa, sem meus filhos. Não, brincadeira. Eles estão viajando. A casa está um silêncio, então eu fui assistir a Natural Geographic. E aí, eu não estava... Eu falei, isso aqui cabe no meu esboço. Porque olha o que os caras fizeram. Quando eles começaram a fazer a exploração pelo Polo Sul, eles levavam mochilas gigantescas com mantimentos que os mantivessem durante toda a expedição. Aí um grupo desses exploradores disseram, não, a gente não vai fazer isso. A gente vai levar comboios, e esses comboios vão criando tendas ao longo do percurso, e munindo essas tendas com mantimentos, remédios, alimentos, água, ataduras, um monte de coisa. E aí os outros começaram a dizer, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ele falou, vai dar certo. A ideia era minimizar o peso que os exploradores levavam para que eles pudessem chegar a distâncias cada vez maiores. E isso deu segurança para a expedição, sabe por quê? Porque quando eles começavam, eles sabiam que a cada tempo, e eles marcavam com bandeiras vermelhas, porque se destacava na neve, né? E aí os exploradores que saíam para a exploração, sabiam que a cada metragem tinha um bunker com tudo o que eles precisavam. Então eles paravam, descansavam, comiam, bebiam e continuavam a jornada. E eles não precisavam levar aquelas mochilas grandes e pesadas durante toda a expedição. Eu creio que essa imagem ilustra muito bem a vida cristã. Nós, frequentemente, queremos atravessar toda a jornada carregando tudo nas costas. Todas as garantias, todos os recursos, todos os planos, todos os controles, mas Deus nos chama a viver de outra maneira. Ele nos
prometeu mostrar toda a provisão para toda a caminhada. Ele prometeu ser suficiente para cada etapa. Israel descobriu isso com Maná, os discípulos descobriram isso durante a missão, a igreja descobriu isso ao longo da história e nós continuamos descobrindo isso hoje. Confiar não significa caminhar sem responsabilidade, significa caminhar sem transformar nossas reservas na fonte da nossa segurança. Nossa segurança é o Senhor. Meus irmãos, talvez alguém tenha ouvido toda essa mensagem e pensado apenas em dinheiro. Mas eu espero que neste momento nós já tenhamos percebido que Deus está falando algo muito mais além. Ele está falando de confiança, como eu já disse. Porque toda oferta responde silenciosamente a uma pergunta: quem sustenta a minha vida? Se a resposta for meu patrimônio, minha oferta será um cálculo. Se minha resposta for meu salário, minha oferta será apenas uma negociação. Se a minha resposta for minha capacidade, minha oferta será sempre acompanhada de medo. Mas se a minha resposta for o Senhor é quem sustenta a minha vida, então algo extraordinário vai acontecer. A oferta deixa de ser uma perda, ela passa a ser um ato de adoração. Ela deixa de ser uma renúncia amarga e passa a ser uma declaração alegre. Ela deixa de ser um peso e se torna um privilégio. E foi exatamente isso que aconteceu em Êxodo 36. Ninguém precisou convencer aquele povo. Ninguém precisou lembrá-los da obrigação. Eles já haviam entendido. Participar da obra de Deus era um privilégio, não um fardo. Talvez seja o maior desafio da igreja hoje. Não aumentar o valor das ofertas, mas recuperar a alegria de participar daquilo que Deus está fazendo. Porque quando essa alegria retorna, a generosidade deixa de ser um programa da igreja. Ela volta a ser uma característica nossa. Um povo que dá com alegria. Quero terminar voltando aos 3 sermões dessa série que a gente viu até aqui. E teremos mais 2. Depois de mim virão ainda o Rodrigo, obrigado Rodrigo, e depois o Francisco. Então teremos mais 2 séries para finalizar esse tempo. Mas eu quero voltar aqui rapidamente nos 3 sermões que tivemos, né? Terminando com o de hoje. No primeiro domingo, nós aprendemos que a graça produz generosidade. Os irmãos da Macedônia nos ensinaram a verdadeira riqueza que começa na graça de Deus e não na sua conta bancária. No segundo domingo, com Filipe, nós aprendemos que Deus continua sendo o Deus da provisão. As viúvas descobriram que a fidelidade de Deus sempre chega antes do desespero vencer. E hoje demos mais um passo. Aprendemos que existe uma resposta humana à graça e à provisão. E essa resposta chama-se confiança. Porque somente quem experimenta a graça consegue descansar na provisão de Deus. E somente quem descansa na provisão de Deus experimenta a graça. E quem experimenta a graça consegue descansar e produzir prontidão. E produzir esperança. E a prontidão produz generosidade. E a generosidade glorifica ao Deus a quem nós servimos. Talvez Deus não esteja perguntando hoje, quanto você pode me entregar? Mas talvez a pergunta seja outra. Você confia em mim? Você confia em mim? Porque quando essa pergunta encontra uma resposta verdadeira, todas as outras começam a ocupar o lugar certo no nosso coração. Que Deus nos dê um coração como aquele do povo do deserto. Não porque queremos que um dia alguém diga, chega, já basta a Boa Vista, não precisa mais... Imagina o Regis subir aqui, a igreja está proibida de ofertar. Nós temos mais do que o suficiente. Não é com esse objetivo, mas porque desejamos que Deus possa olhar para nós e encontrar em nós homens e mulheres que aprenderam uma das lições mais difíceis e mais belas da fé. Abrir as mãos, porque sabemos que jamais estaremos fora da mão do Pai. Porque é Ele quem provê o que precisamos. E quando um povo aprende isso,
Suas ofertas deixam de ser apenas recursos colocados sobre o altar e tornam-se uma confissão silenciosa, mais poderosa, do tipo: Senhor, tudo veio de ti, tudo pertence a ti, e a nossa maior alegria não é conservar o que o Senhor nos deu para nós, mas participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então, que o Senhor forme em nós esse coração. Um coração pronto, um coração livre, um coração generoso, um coração que confia. O coração que Deus procura é um coração que sabe que na escassez ou não, Ele estará lá para prover a cada um de nós. E que nós não vamos fazer nada originalmente de nós. Tudo que fazemos é porque o Senhor nos deu o privilégio de participar.